Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a nutricionista Júlia Muciacito. Vou estar junto com vocês aqui, valorizando a nossa cultura alimentar, a sustentabilidade e também a autonomia de cada um de vocês, para que juntos, através da educação alimentar e nutricional, a gente possa alcançar uma melhora na qualidade de vida. Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Júlia Muciacito, eu sou nutricionista e hoje estou aqui com vocês para compartilhar os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável que a gente encontra no Guia Alimentar para a População Brasileira. O primeiro passo é para que a gente prefira os alimentos in natura ou minimamente processados. O que são esses alimentos in natura ou minimamente processados? São aqueles que a gente obtém diretamente das plantas ou dos animais e que não sofrem alterações na sua composição quando a gente vai consumir. Então a gente tem as frutas, os legumes, alguns grãos, temos as carnes, que a alteração que ela sofre, né, apenas no momento em que a gente vai prepará-las, elas não são adicionadas de nenhum outro componente. A segunda dica é para que a gente utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Uma forma da gente fazer, né, esse controle do quanto a gente está usando de açúcar, de sal ou mesmo dos óleos é para que a gente troque esses alimentos por opções mais adequadas. Então, que a gente evite consumir frituras em excesso. A gente, quando vai grelhar algum alimento, pode usar também bem menos óleo ou às vezes até completar um pouquinho quando ainda não está dourado o suficiente com água. Trocar o açúcar por alguns outros componentes, assim também como o sal. Vou dar alguns exemplos para vocês, além desses que a gente está vendo aí na própria apresentação. É importante a gente lembrar que dá para usar canela para deixar um sabor mais adocicado. A gente pode trocar o açúcar pelo mel, também é mais interessante. A gente pode estar usando mais os temperos naturais, como a cebolinha, que ajuda no controle da pressão arterial, o alecrim, que ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo. O terceiro passo é para a gente limitar o consumo dos alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles que a gente costuma adicionar ou já vir adicionado, né, que a gente compra com bastante sal ou açúcar ou óleo, com a intenção de que eles durem mais. Então, para que a gente tenha um tempo maior antes deles vencerem, antes de estragarem, para a gente poder consumir. Então, é ideal que quando a gente for consumir esse tipo de alimento, eles estejam inseridos, né, como parte da nossa refeição ou de uma receita, ou que a gente coma com mais equilíbrio, que a gente não faça desses alimentos parte essencial do nosso dia a dia. O quarto passo é para que a gente evite os alimentos ultraprocessados. Exemplos práticos que vocês estão vendo aí, como refrigerantes, salgadinhos, o macarrão instantâneo, linguiça, os biscoitos recheados, porque além desses alimentos terem o seu sabor totalmente alterado por alguns aditivos químicos, né, alguns componentes que as empresas usam para que o paladar fique realmente muito gostoso, eles podem estar gerando aí até mesmo o vício, né, a vontade excessiva para que a gente consuma eles, mas o consumo desse tipo de alimento está muito relacionado também com a alteração, né, para que a gente venha aí ao longo do tempo a desenvolver uma hipertensão, uma diabetes, ou mesmo ligados aos casos de excesso de peso, porque como eu disse, eles são feitos para agradar o nosso paladar, então para que a gente tenha vontade de comê-los e que a gente coma uma quantidade maior do que o que a gente realmente está com fome. A quinta dica é para que a gente coma regularmente com atenção. Então, que a gente evite longos períodos em jejum, porque quando a gente fica muito tempo sem comer, pode ser que o momento que a gente tiver um tempo para ir lá fazer um lanche, ou almoçar, ou jantar, a gente acabe comendo muito mais por ansiedade, ou porque realmente está com uma fome muito grande, a gente precisa comer mais. Então, é ideal que entre as refeições a gente coma uma fruta, faça um lanche um pouco mais leve, para que a gente consiga controlar melhor essa questão da nossa fome e do quanto a gente precisa comer no decorrer do dia, evitando que a gente cometa alguns excessos em algumas refeições. Uma outra dica é para que a gente come em ambientes calmos, tranquilos e preste atenção naquilo que a gente está comendo.
que a gente coma sempre acompanhado de pessoas que também estão interessadas em ter um estilo de vida mais adequado, mais saudável, e que a gente procure ambientes também limpos, e agora nessa fase de pandemia que a gente mantenha o distanciamento necessário, né? E evite muitas conversas, porque a gente pode estar aí durante as conversas dos horários de refeição até mesmo disseminando o vírus, né? Do coronavírus, que a gente sabe que a principal forma de transmissão são pelas gotículas de quando a gente está conversando. O sexto passo é para que a gente faça as compras em locais que tenham grande variedade de alimentos naturais e, quando possível, a gente opte pelos alimentos orgânicos. Uma prática adequada é que a gente busque, né, visitar e comprar os alimentos dos pequenos produtores nas feiras locais, ou que mesmo a gente use hortas comunitárias, ou para que, dentro do possível, a gente plante alguns alimentos que caibam dentro das nossas casas ou dos ambientes que a gente compartilha com outras pessoas. É até legal falar sobre as hortas comunitárias, porque favorecem muitas pessoas. Além de todo mundo ajudar a cuidar, né? Todo mundo aí se beneficia depois no momento de colher o que vocês estiverem plantando ali. E aí vai enriquecer ainda mais a variedade de alimentos que vocês vão estar levando para a mesa. Sétimo passo é para que a gente se aventure na cozinha, que a gente aprenda e compartilhe receitas. Muito melhor do que a gente acabar indo comprar produtos prontos, né? Que são os ultraprocessados, é a gente preparar os alimentos em casa. Preparar pães, bolos que podem estar sendo consumidos de maneira equilibrada durante os nossos lanches ou compor a nossa refeição, criar pratos mais bonitos, que agradem o paladar e que também deixem a gente felizes na hora de comer, quando a gente tem aquele prato preferido ou aquele prato que lembra a comida de alguém que a gente gosta muito e prepara essa comida pra gente. Em oitavo lugar, é muito importante que a gente organize o nosso tempo e que a gente distribua as responsabilidades com relação à nossa alimentação, porque comer bem é tarefa para todo mundo. Então, é importante que a gente organize para que a gente sempre coma alimentos naturais, frescos, e que a gente evite a necessidade de estar consumindo alimentos de fast food ou aqueles ultraprocessados. O nono passo é para que, quando a gente for comer fora de casa, a gente prefira os lugares que ofereçam comida caseira ou que a gente leve de casa a nossa marmita. Nada melhor do que a gente comer uma comida fresca preparada com amor e carinho. Então, essa é uma dica para que a gente evite ir aos restaurantes que vendam lanches, salgados, todos esses alimentos que contêm uma grande quantidade de sal, de açúcar, que são fritos. Então, é legal a gente sempre procurar restaurantes que ofereçam comida caseira ou a gente tá levando a nossa marmita. Sobre isso, é importante lembrar não só a marmita do almoço e do jantar, mas a gente sempre carregar com a gente também água, levar uma fruta ou algum outro lanche mais leve e saudável para compor as nossas refeições no meio da manhã e no meio da tarde. Por último e não menos importante, é que a gente tenha atenção às propagandas sobre os alimentos que a gente vê por aí. Vale lembrar e ressaltar que as propagandas elas são feitas para que os produtos sejam vendidos e não para que realmente tragam benefícios para a nossa saúde. A gente precisa ser crítico, então, quando a gente vê algum produto em alguma propaganda fazendo o apelo de que aquilo é bom para a gente. Avaliar a composição do rótulo alimentar é super importante. E isso eu vou ensinar para vocês mais para frente. Acho que é importante a gente fechar compreendendo qual é a diferença entre os alimentos in natura ou minimamente processado, os processados e os ultraprocessados. E eu trago aqui para vocês um exemplo. Um alimento natural ou minimamente processado, aqui no caso, eu trouxe o abacaxi. Quando a gente pensa em um abacaxi processado, a gente tem o abacaxi em calda. Lembra que eu falei para vocês, em alguns slides atrás, que o alimento processado é aquele que a gente usa ou sal, ou açúcar, ou óleo em grandes quantidades para conservar melhor o alimento e ele durar mais. O alimento ultraprocessado, aqui eu trouxe para vocês um exemplo prático que a gente tem que evitar que seja parte do nosso dia a dia,
é o suco de pozinho. Então aqui eu trouxe para vocês o abacaxi dentro dos 3 modelos que a gente tem de alimentos, os naturais, os processados e os ultraprocessados. Para a gente finalizar, aqui alguns exemplos de pratos saudáveis que a gente pode estar colocando na nossa rotina e que eu acredito que tem uma variedade interessante para todos os tipos de cultura. Então não se esqueçam, comer saudável não é difícil e também é muito saboroso. Hoje eu vou ficando por aqui e logo a gente volta com mais dicas e informações aqui voltadas para alimentação, onde eu vou compartilhar com vocês educação alimentar e nutricional. Um abraço para todo mundo e até a próxima!